Bom dia, irmãs e irmãos, tudo bom? Estamos de volta em mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje, nosso domingo, dia 3 de maio, primeiro domingo do mês de maio, nós teremos um domingo com uma série de atividades, né? Não é porque estamos em isolamento social que não vamos ter as atividades da vida religiosa, as atividades culticas, de celebração e de aprendizado ao nosso Deus. Nós teremos agora a nossa escola dominical, são 9 horas, né? Então nós teremos a nossa escola dominical e às 10 horas do dia de hoje nós teremos a nossa Santa Ceia em um culto promovido pelo Presbitério do Salvador. Sim, o Presbitério do Salvador está junto com todas as igrejas e pastores do Presbitério daqui às 10 horas, daqui a pouco, iniciando uma celebração com Santa Ceia. Todos os pastores do presbitério vão participar dessa celebração, pastores e pastoras, tá certo? Nós teremos um culto com louvor, com adoração, confissão, Santa Ceia. E eu quero convidar você a participar desse culto logo após a nossa escola dominical, às 10 horas, teremos um culto com ceia. Eu já mandei antes no grupo do WhatsApp as informações de como devemos preparar a ceia. Prepare a sua mesa com pão, com vinho, tá certo? Junto com sua família, prepare os elementos para que possamos juntos celebrar a ceia do Senhor, tá certo? Esse é um momento especial, uma promoção do Presbitério do Salvador, nosso conselho executivo do presbitério tem estado à frente, preocupado com as demandas das nossas igrejas, ok? E aí eu quero aproveitar e pedir a você que bata uma fotografia da ceia, do assistindo à celebração e encaminhe depois para que eu possa fazer um álbum de fotos da nossa igreja e passar para o Presbitério do Salvador, tá bom? A nossa escola dominical de hoje, ela vai continuar falando sobre diaconia. Teremos alguns domingos pensando sobre a diaconia. Domingo passado nós vimos sobre a diaconia enquanto a palavra na Escritura. Hoje nós vamos trabalhar a diaconia diretamente, como é que a Escritura Sagrada fala dessa perspectiva do cuidado, da assistência, do estar ao lado do outro, cuidando do outro. Vamos olhar isso em nossa lição de hoje, tá bom? Mas antes, eu gostaria de convidar você a orar nesse momento. Pai Santo, nós te louvamos pela manhã desse domingo, te louvamos pela alegria de estarmos juntos mais uma vez para aprender a tua palavra. Prepara-nos para compreender o teu querer em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir um louvor para a glória do nosso Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero te oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, aos pobres e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti
ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Amém. Muito bem. Vamos pensar na diaconia como um privilégio de servir a Deus. Vimos que a palavra diaconia está ligada à ideia do serviço, à ideia do servir ao outro, do cuidar do outro. Muito bem. Quem deve, então, dentro do contexto da igreja cristã, fazer a diaconia? Nós elegemos homens e mulheres para exercerem os cargos de diaconato, diaconisas, diáconos. Então, eles devem ficar responsáveis à função do diaconato. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês vamos desmistificar essa ideia de que o diaconato é um exercício apenas dos diáconos e das diaconisas eleitas. Nós vimos na semana passada que nós temos dois pilares em que a igreja está fundamentada: o ensino e o serviço, a didascalia e a diaconia.
que o ministério de Jesus Cristo teve ensino e teve cura, teve diaconia, teve cuidado, teve serviço ao outro. Muito bem, então vamos desmistificar essa ideia de que a ação diaconal é exclusiva da mesa diaconal. Eu penso que nós, na IPU, já ultrapassamos essa discussão. Muito bem, por que então elegemos? Elegemos pessoas para gerenciar, para serem responsáveis diretamente por pensar, por planejar, por pensar ações que toda a igreja vai participar. Então, os ministérios da igreja, do ensino, do serviço, eles trabalham de forma articulada para que a igreja como um todo seja uma igreja de serviço, uma igreja que serve, que cuida, uma igreja que está a serviço do outro. Então, pensar na junta diaconal, na mesa diaconal, no ministério diaconal da igreja, é pensar em homens e mulheres escolhidos para este fim, para o fim de pensar, de gerenciar, de criar ações para que a diaconia seja efetivada na igreja. Inclusive ações de conscientização, inclusive ações que levem a comunidade a pensar nesta necessidade de fazer, de exercer o ministério diaconal. Então, isso eu gostaria de pontuar com vocês. Muito bem, então, qual seria, dentro da Escritura Sagrada, como nós poderíamos olhar para a Escritura e vermos essas ações diaconais na Escritura? Qual é o nosso fundamento bíblico-teológico para pensarmos, então, que a diaconia é a ação de toda a igreja, e não somente de um grupo específico? Como nós podemos olhar para a Escritura e, através desta reflexão bíblica-teológica, compreender que todos nós somos chamados, enquanto igreja, a cuidar do outro, a testemunhar através do cuidado, a sermos uma igreja diaconal. Eu vou passear com vocês em alguns textos bíblicos que vão nos dar algumas diretrizes, algumas ações diretas nessa perspectiva. Então eu quero pensar com vocês, desde a origem do povo de Israel, passando por alguns textos sagrados, do cuidar, da ação do cuidado de Deus. Nós vamos encontrar, desde lá, no ato da criação, quando o próprio Deus, no ato da criação, traz a sua igreja, traz o seu povo, dá à humanidade, dá ao homem e mulher a responsabilidade de cuidar da terra. Vejam o que nos diz a narrativa de Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 em diante. Veja o que diz Gênesis. Criou Deus, pois o homem e a mulher, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Todas as árvores que há fruto, que se dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, o que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo era muito bom quanto fizera, e eis que houve tarde e manhã no sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Então Deus cria, coloca todas as coisas diante do homem e da mulher, para que eles possam ser responsáveis. Tudo vai servir de alimento para eles. Eles ali estarão prontos para cuidar da terra. Deus coloca todas as coisas para que homem e mulher cuide, administre. A criação é dada ao homem e à mulher para o cuidado. Então, desde o ato da criação, Deus coloca na humanidade a responsabilidade do cuidado,
do cuidado do outro, do cuidado para com o outro. Quando nós vamos para a narrativa da criação da mulher em Gênesis 2, nós encontramos ali que Deus, ao criar a mulher, Deus coloca o homem e mulher lado ao lado para que um cuide do outro, que os dois são da mesma essência, um está para cuidar do outro. Então, desde o ato da criação, nós vamos encontrar a ideia de cuidado do outro. Muito bem, Deus, na sua soberania, vai nos mostrando na história do povo de Israel esta necessidade de ações diaconais, de ações de cuidado. Quando o povo de Israel está lá no Egito, escravo, Deus ouve o clamor do seu povo e envia Moisés para libertar o seu povo. A ação de liberdade, a ação de libertação é a ação de cuidado, é a ação diaconal. Quando Deus diz, olha, Faraó está apertando o meu povo, Faraó está oprimindo o meu povo, eu vou enviar o servo, ele chama Moisés, para que Moisés vá até Israel para libertar o povo de Israel. Porque existe uma opressão e a liberdade é a ação diaconal. Então encontramos no Antigo Testamento a ação de Deus libertando, dando a possibilidade das pessoas viverem com justiça. E justiça é a efetivação de direitos. Já falei aqui em nossa igreja. Muito bem, vamos andar um pouquinho mais. Vamos ver um texto em Deuteronômio, quando Deus está ali estabelecendo o dízimo, né? Então Israel já está liberto, Israel está no deserto, a caminho da terra prometida, se formando enquanto nação. Então o povo de Israel está ali vivenciando, construindo o mesmo sentimento, se estabelecendo enquanto nação a caminho da terra prometida, para que lá possa nascer o Estado de Israel. Muito bem, é nesse caminhar que Deus está formando a consciência do povo de Israel. Então, lá ele vai dar as leis, vai dizer como deve ser a vida religiosa, como deve ser a prática deles quando estiverem no campo, quando estiverem plantando, quando estiverem estabelecidos enquanto Estado. É ali durante o deserto que Deus está formando um povo de Israel, construindo a consciência coletiva do povo. Então, ali Deus vai dizer, olha, vocês vão ter que contribuir e dar o dízimo para sustento do povo de Israel. E aí veja, interessante, vamos ver isso em Deuteronômio 14, e eu vou ler para vocês Deuteronômio 14, de 22 a 29. Veja o que diz a Escritura, é interessante esse texto. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do vinho, do teu azeite e dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais e não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. A fim de que a cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizeram. Percebem? O povo de Israel era um povo agrícola, estava se formando como povo agrícola, então era preciso com que eles se fartassem, se divertissem, dessem o dízimo para haver mantimento, cuidassem da vida, mas a cada 3 anos eles deveriam trazer
esta parte da qual eles também se alimentavam para o outro. Para o levita, que não tinha parte da terra, lembra que os levitas não tiveram parte na distribuição da terra, porque iriam cuidar das coisas religiosas, mas também para o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da cidade, que não tem como se sustentar, não tem como ter o sustento diário, não tem com que se alimentar. Então, vocês são responsáveis por essas pessoas. Vejam que desde a formação do povo de Israel, Deus está construindo a consciência no povo de cuidar do outro. Então, a diaconia, enquanto serviço, é braço do povo de Deus. Do mesmo jeito que deveria-se ensinar diariamente a Escritura, deveria-se cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do levita. Entendem que a Escritura, desde a sua origem, já aponta para a ideia do cuidado, para a ideia do cuidado do outro, para a ideia do não desamparo do outro? E aí vamos encontrar na Escritura do Antigo Testamento essas ações, as ações do povo de Israel cuidando do outro. Em Jesus Cristo, nós vamos ter a prática diaconal do nosso Mestre, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando toda sorte de doenças no meio do povo. Encontramos Jesus Cristo alimentando multidões, falando de justiça, falando de humildade, falando da necessidade de partilhar com o outro as suas necessidades. Vejam que em uma das suas caminhadas, o povo apertando, ele para curar Bartimeu, o cego mendigo. E aí quando ele cura Bartimeu, o cego mendigo, ele não só dá a Bartimeu a oportunidade dele sair da pobreza, restaura a dignidade do sair da pobreza, mas ele dá a Bartimeu a possibilidade de uma nova vida. Diaconia é geração de oportunidades. Diaconia é possibilitar o outro ter uma nova perspectiva de vida. Jesus Cristo também, ele chega diante de pessoas que não têm acesso a oportunidades e faz com que elas possam ter uma nova vida. Lembram do coxo na beira do tanque Betseda lá, em que ele vai e diz: por que estás aqui? Porque não tem ninguém que venha me leve até o tanque para me jogar lá quando o anjo mover a água. Opa, peraí! Levanta, toma teu leito e anda. Jesus Cristo, ele sempre presente no cuidado do outro. Quando a mulher do fluxo de sangue está ali, toca em suas vestes, ele entende a necessidade dela, olha, de mim saiu o poder. Então Jesus Cristo está sempre atento à necessidade do outro, atento àquele que precisa. Porque diaconia é exatamente serviço ao outro. A diaconia tem a ver com o cuidado do outro, tem a ver com estar atento às necessidades e garantir com que essas pessoas possam ter acesso a uma vida digna. A igreja é chamada a testemunhar deste amor de Deus em Cristo Jesus através da promoção de vida digna para as pessoas. Então, nos exemplos de Jesus, e eu citei alguns do ministério de Jesus, podemos perceber que a Escritura nos aponta para este cuidado com o outro. Quando chegamos na história da igreja propriamente dita, em Atos, vamos encontrar esse, inclusive, é o texto da leitura do nosso culto de hoje. A leitura do Novo Testamento de hoje cita o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Quando diz que os irmãos estavam ali e tinham tudo em comum, partiam pão de casa em casa. E uma coisa interessante, uma expressão muito interessante é que não havia nenhum necessitado no meio deles. Vamos ampliar essa visão de necessitados. Não só necessitados por questões de alimento. Jerusalém passava por uma séria dificuldade naquele momento, de comida, de oportunidades, de acesso a benefícios ao povo, mas também de nenhuma necessidade espiritual, porque o povo comia o pão de casa, comia o pão
diariamente de casa em casa, partia o pão de casa em casa diariamente. Havia sinais e prodígios feitos pelos apóstolos. Trazia paz, aí diz o texto de Atos 47, né? Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Então nós vamos encontrar na história da igreja uma ação de cuidado. Cuidado para com aqueles que necessitavam. E é nesse contexto que vai surgir Atos capítulo 6, com os apóstolos dizendo, olha, vamos dar às pessoas, a essas pessoas aqui, essas pessoas que têm funções específicas, o gerenciamento do ministério diaconal, o gerenciamento do cuidado, do servir às mesas, para que de fato não haja nenhum necessitado no meio deles. Quando a igreja de Jerusalém passa por uma fome, uma grande fome em Jerusalém, as igrejas da Macedônia são chamadas a levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém, socorrendo ao outro. A ideia do cuidado, a ideia do serviço, a ideia do estar presente está no texto sagrado. Paulo, quando escreve a Filemon, menor carta de Paulo que nós temos no Novo Testamento, Paulo diz assim, olha, Filemon, o coração dos santos tem sido grandemente, se alegrado grandemente com as tuas ações. Então, a ação de Filemon era uma ação diaconal, de socorro não só financeiro, mas também de acolhimento, acolher as pessoas em casa, acolher os cristãos que muitas vezes eram perseguidos pela sua condição de cristãos. Então, pensar em diaconia é pensar nesse cuidado do outro. A Escritura Sagrada nos mostra que a ação diaconal não é exclusividade de um segmento, mas de todo o povo. Quando lá em Deuteronômio deve-se dar o dízimo do 3º ano para que haja que o estrangeiro, o órfão, a viúva e o levita que não tem parte na herança possa se alimentar e possa ter sustento, é uma ação para todos, não somente da administração, do sinédrio, do conselho dos 70, não, todos devem estar envolvidos no processo de cuidar do outro. É uma ação de consciência. A igreja precisa tomar consciência de que ela é chamada a cuidar. É chamada a ensinar, a pregar o evangelho e é chamada a cuidar. Porque o cuidado faz parte da proclamação do evangelho. O cuidado ao outro faz parte do ensino da Escritura. É a ideia de diaconia como praxis, diaconia como uma ação que transforma a realidade em que vivemos, diaconia como uma ação que muda o espaço em que estamos inseridos. Pensar, então, diaconia como uma ação de toda a igreja, de todos nós, homens e mulheres, chamados para sermos cristãos. Encontramos no Antigo Testamento, encontramos em Jesus, encontramos nas cartas paulinas, encontramos na história da igreja a necessidade de todos nós vivenciarmos esta prática diaconal. A minha pergunta então é a seguinte: qual tem sido a nossa prática diaconal como IPU do Salvador? Somos conscientes da necessidade de se cuidar do outro, que não é só o cuidado da assistência econômica, mas é o cuidado também da assistência diaconal, da assistência emocional, da assistência espiritual, do estar ao lado, do cuidar em todos os sentidos. Como diz nossa prática enquanto igreja? Estamos conscientes, como cristãos que somos chamados a sermos diáconos e diaconisas? Que Deus possa nos ajudar a compreender o nosso ministério diaconal. Amém? Que bom, irmãos e irmãs, estar com vocês nessa manhã, tá certo? Daqui a pouco vamos ter o culto presbitério, então vamos nos preparar. Às 10 horas vamos ter este culto, será um link que vai ser colocado para vocês, para que todos possam assistir e participar da Santa Ceia
do Senhor. Vamos orar, encerrando então nossa Escola Bíblica Dominical virtual. Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela Escritura, obrigado pela vida que nós, enquanto igreja, podemos ter. Uma vida de serviço, de cuidado ao outro, de ensino e proclamação da tua palavra. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, abençoa a Igreja Presbiteriana Unida do Salvador e abençoa todos os familiares que de alguma forma estão ligados a essa igreja, os nossos familiares. Que a tua bênção, a tua paz possa estar sobre nós. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Deus abençoe.